E quem nos ajuda a analisar os principais assuntos da economia do dia é ela, Rita Mundim. Rita, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos disse que o país está pronto para fazer o que for necessário para dar apoio à Argentina e que as duas nações negociam um crédito de 20 bilhões de dólares. Qual o interesse, Rita, dos Estados Unidos com a Argentina, hein? Boa noite. Boa noite, Leandro. O interesse dos Estados Unidos não é só com a Argentina, não. Hoje, no discurso de Javier Milei, lá na Assembleia da ONU, ficou claro, no que disse Milei, ele interpretou e interpreta muito bem o que o Trump está tentando fazer. Ontem, inclusive, quando o Trump fez o seu discurso, depois do presidente Lula, o Trump deixou claro que o tarifaço era para defender a soberania americana, quer dizer, essa renegociação. E o que o Milei falou hoje? Que ele vê no Trump o protagonista, aquele que está assumindo o papel central de reestruturar a economia global. E reestruturar a economia global, segundo o próprio Milei, é fazer com que os Estados Unidos saiam daquela trajetória que estava fazendo com que os Estados Unidos estavam ficando cada vez mais decadentes. Então, uma catástrofe com os Estados Unidos seria uma catástrofe global. O que o Milei quis dizer com isso? Na verdade, em seguida, ele fala que os Estados Unidos estão fazendo praticamente uma limpeza nos organismos do Estado americano, nas agências do Estado americano, que, segundo o Milei, estavam aí dominadas pela esquerda. Então, é uma questão, acima de tudo, ideológica, do pensamento republicano e do pensamento democrata. O pensamento republicano, ele é um pensamento mais de um Estado mínimo, de menos impostos, do dinheiro na mão das empresas, do dinheiro na mão das famílias, de um crescimento econômico, Já o pensamento democrata, ele é mais assistencialista. E essa foi o ponto central do discurso do Milei, agradecendo e dizendo que ele entendia que o Trump estava fazendo aí o bem para a humanidade. E aí o Trump sempre disse que o Milei é um reformista, Então o Milei pegou esse caos argentino conduzido pelo populismo, o Milei cita isso também no discurso dele, e está tentando tirar a Argentina desse caos do populismo, onde o Estado cresce, o Estado incha, o Estado é corrupto, e o Milei, no discurso dele, ele diz que alguns países da América Latina vão conseguir sair, outros não. E aí que vem o lado da reciprocidade. As tarifas entre Argentina e Estados Unidos estão zeradas. Além disso, o que o Trump falou? Que o Milei é o candidato dele na reeleição argentina. E há um interesse dos Estados Unidos que a América Latina seja uma América mais pró-Estados Unidos do que pró-China, pró-Rússia. É uma questão geopolítica que nós estamos enfrentando agora. Eu já falei isso aqui muitas vezes. E quando o nosso presidente se alinha e defende o multilateralismo, mas ao mesmo tempo se alinha e se coloca como porta-voz dos BRICS, ele está indo numa política anti-americana. Então, nós estamos nos alinhando à China, à Rússia, ao Irã, à Coreia do Norte, ao passo que a Argentina está se alinhando aos Estados Unidos, a Israel, às democracias ocidentais. Então, é isso que está acontecendo no mundo. E nessa Assembleia Geral da ONU, isso tem ficado claro. E o que os Estados Unidos podem fazer pela Argentina? Ajudar nesse momento em que o Milei sofreu uma derrota política, e uma derrota política que foi precedida de muita tentativa de escândalo em cima da irmã dele, que é o braço direito dele, e o Milei, ele está enfrentando o sistema na Argentina. E ele se elegeu em nome do combate à corrupção e da diminuição do tamanho do Estado, de um Estado eficiente. É isso que ele tem tentado implementar na Argentina. E a especulação, com a derrota política dele, pessoal, ele vai perder em outubro e não vai conseguir implementar as políticas que ele tanto quer
para diminuir o tamanho do Estado e colocar a Argentina no crescimento sustentável. O Trump abriu a caixa de ferramentas. O secretário do Tesouro falou que todas as alternativas estão na mesa para o Milei. Já anunciou uma linha de 20 bilhões de dólares para ele enfrentar a especulação contra o peso argentino e já anunciou também que os Estados Unidos estão prontos para comprar títulos argentinos nomeados em dólar. Fora isso, o Banco Mundial, que é sustentado basicamente pelos Estados Unidos, o BID, que são bancos de fomento e que vão ajudar no financiamento de pequenas empresas, que vão ajudar a fazer com que o setor de energia, de mineração, de terras raras recebam investimentos aí no curto prazo, já anunciaram, né? O Banco Mundial anunciou 4 bilhões para investimentos na Argentina, 4 bilhões de uma linha que foi anunciada e que pode chegar a 12 bilhões de dólares, eu estou falando de dólares. E o BID anunciou 3,9 bilhões de uma linha de 15 bilhões. Tudo isso para fomentar a economia argentina, porque o crescimento sustentável ele se dá em cima de investimento e não de populismo e de assistencialismo. Então, é isso que está acontecendo hoje na Argentina. E o tempo do Milei daqui até a próxima eleição, em outubro, está curto, né? E houve, como eu disse, notícias ainda não confirmadas do envolvimento da irmã dele com corrupção, e isso fez com que ele perdesse grande parte dos votos em Buenos Aires, que detém 40% dos eleitores da Argentina. Eu tenho mais um tempinho só para dar um resumo do que aconteceu em números no mercado? Por favor, por favor. Eu peguei o dia 5/9, que eu estava chegando inclusive na Argentina, no dia 5/9, que foi a sexta-feira, véspera da eleição, que aconteceu no dia 7. O dólar oficial estava cotado a 1.362 pesos. No pior dia, que foi sexta-feira passada, que os argentinos sofreram ataques especulativos por 3 dias, e o Banco Central foi ali vendendo reservas para segurar o peso na banda de 1.474. Então, no dia 19, o peso chegou a 1.474, ou seja, uma desvalorização do peso de 7,6% em um curto espaço de tempo. Hoje, depois desses anúncios todos, nós temos uma desvalorização de 0,3% em relação ao peso do dia 5, ou seja, foi zerada a especulação em cima da eleição. O principal índice Merval, né, da Bolsa Argentina, ele caiu entre o fechamento do dia 5 e o dia 19, sexta-feira, 18,88%, praticamente 20%. No fechamento de hoje, a queda já estava em apenas 8%. Então, houve uma recuperação do preço da Argentina, já que os Estados Unidos entraram aí nessa ajuda de resgate da credibilidade do governo Milei e na ajuda para que o Milei consiga implementar as medidas necessárias para que a Argentina retome o caminho certo do crescimento com sustentabilidade, na diminuição do Estado e, é claro, na diminuição do populismo. Rita, falando agora sobre o Brasil. Diante do aceno de Donald Trump ao presidente Lula, aumentaram as expectativas no setor de café, de que as tarifas, no caso, para o item, sejam zeradas pela Casa Branca. Esse otimismo deve se concretizar, Rita? Acredito que sim, Leandro, com quase 100% de certeza. Eu acho que o nome da química do Trump é café. Essa é a química que ele teve com Lula. Então, eu adoro uma linhazinha do tempo. Quando foi divulgada a ordem executiva, o café já constava no anexo 5º da ordem executiva. E o que esse anexo 5º diz? Que os produtos que estavam listados nele poderiam ser passíveis de queda da tarifa se houvesse um acordo. Então, é só falar, ok, já cai a tarifa do café. Aí vamos lá. A alta do café, na relação mês a mês, de agosto para julho, o café subiu 4%. É a maior alta de um mês para o outro no preço do café desde 2011, 14 anos. Mas se a gente pega o preço do café nos Estados Unidos
em agosto desse ano e compara com agosto do ano passado, não tem mais ninguém tomando café, não. A alta foi de 21%. Vamos aos números. Os Estados Unidos importam 99% do café que consomem. Desses 99%, mais de um terço, 35%, eles importam do Brasil. Nos Estados Unidos, 70% da população consome café, da população adulta, sendo que 65% consome café diariamente, até o Trump. Então, é um consumo, é algo que faz parte da vida do americano, é o café e o suco de laranja. O suco de laranja já foi. Está demorando esse acordo sobre o café. Então, eu acho que essa química que o Trump viu no Lula não tem nada a ver com o que ele pensa do Lula e com o que ele está pensando do Brasil. Porque ele disse que o Brasil está no caminho errado e que o Brasil, para entrar no caminho certo, tem que ficar mais próximo dos Estados Unidos. Ou seja, se alinhar geopoliticamente às democracias ocidentais e não a esses países que têm uma posição anti-americana, China, Rússia, Irã, etc. Então, o resumo da ópera é esse e o café deve ficar mais barato para os americanos. E só para complementar, amanhã sai um índice de inflação mais usado pelo Banco Central dos Estados Unidos na tomada de decisão sobre política monetária. Sai o PCE, que é o índice de gastos dos americanos, dos consumidores americanos. Se o café azedar o PCE, olha, o Lula é muito simpático, o Lula é o cara mais bacana do mundo e esse encontro da semana que vem, o café será servido para o governo americano, para o governo brasileiro e eu acho que as tarifas cairão. O resultado de amanhã vai surtir efeito, vamos ver, né, na semana que vem. Agora, Rita, ainda continua nos Estados Unidos, o secretário do Tesouro de lá, Scott Bessent, disse que está procurando alguém com uma mente aberta para dirigir o Banco Central norte-americano. O que isso representa para o mercado do país, hein, Rita? Olha, Leandro, essa confusão começou ontem, quando o Jerome Powell fez um pronunciamento, o presidente do Banco Central fez um pronunciamento e ao falar da política monetária, ele disse que a taxa de juros está modestamente restritiva. Isso quer dizer que ele não tem essa confiança de que os juros vão continuar caindo ou que vão cair muito, o tanto que o Trump quer, que pelo Trump a taxa de juros dos Estados Unidos hoje estava em 1,5%. A partir dessa fala do Jerome Powell, o Bessent foi para a Fox News, concedeu uma entrevista e aí ele, muito nervoso, falou que já estava procurando, que tipo assim, que estava entrevistando, como se o Banco Central americano fosse uma empresa controlada pelo Trump e pelo governo Trump, o que não é verdade. O Banco Central tem que ser independente. A gente luta para isso aqui no Brasil, para que isso não se reverta. Porque um Banco Central independente, ele toma uma vacina contra as decisões políticas ou os desejos dos políticos. A taxa de juros, o nível de emprego lá nos Estados Unidos é controlado, né, de acordo com as decisões do Banco Central. Então, isso aí trouxe, de novo, um embate entre a independência do Banco Central, que é sagrada para o mundo inteiro, e o governo Trump. O que aconteceu? As bolsas caíram lá ontem, o dólar perdeu valor. Hoje o dólar, em relação às principais moedas no mundo, ele teve uma desvalorização de quase 0,7%. Né? Agora, o que a gente tem que ver é como que isso aí vai ser conduzido, porque está havendo um conflito muito grande entre o Trump querendo realmente entrar dentro, né, do gerenciamento, é uma ingerência num banco central que é independente. Então ele briga com Jerome Powell, ele quer demitir uma diretora, ele está contratando um presidente, então isso não soa bem para a maior economia do mundo, que tem no seu Banco Central um reconhecimento global de credibilidade. E não dá certo política monetária com política. A autoridade monetária tem que ter independência para tomar as decisões, para proteger a população da inflação e para proteger aí o nível de empregos. Professora Rita Mundim, obrigado, viu? Até amanhã.